Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso irmão, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meus irmãos e irmãs que nos acompanham de suas igrejas domésticas, de nossas igrejas domésticas. Hoje celebramos o último dia da nossa Quaresma. Coloquemos como intenções da nossa Santa Missa tudo aquilo que trazemos carinhosamente em nossos corações. Os nossos irmãos que já partiram para a casa do Pai, aqueles que estão doentes, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nossos valentes profissionais de saúde, todo o pessoal que trabalha incansavelmente nos hospitais. Coloquemos também todas as vítimas desta terrível pandemia. Reconheçamos as nossas culpas, as nossas falhas, as nossas omissões, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, nosso Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza nos caminhos da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta Quaresma nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde-os que já foram batizados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Acolhamos com alegria e seriedade a palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo os seus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática.
Habitarão no país em que dei ao meu servo Jacó, onde moraram os vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com os seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Minha morada será junto deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do povo prepotente, e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte Sião, onde, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Aclamação ao Evangelho. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera. Creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas
tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, queridas irmãs, neste último domingo, sábado da Quaresma, nós ainda estamos meditando os momentos finais da vida pública de Jesus. Nós lemos na primeira leitura a profecia de Ezequiel. O que Ezequiel nos mostra nessa leitura? Ele nos mostra que nosso Deus é um Deus teimoso, teimoso para o bem do povo. Deus teima em acreditar no seu povo, mas nem sempre o seu povo respeita a teimosia de Deus. E quantas vezes o trai, criando benefícios para si próprio. Deus quer uma nação para que todos vivam e vivam bem nessa nação. Mas os homens procuram um jeito de cada um viver por si, de cada um tirar proveito de suas situações. E aí Deus se entristece. Deus deixa um pouco sua teimosia e vai tentar mostrar caminhos. Ainda Deus vai tentar acreditar nos homens, até que por fim, depois de mandar profetas para anunciarem a verdade de Deus, Deus decide se fazer carne. Deus decide se fazer homem, e em Jesus Cristo é a plena realização de Deus. Mas os poderosos não aceitam Jesus Cristo. Eles ficam preocupados. Este homem é perigoso. Ele está dividindo a nação. Ele está dividindo o povo que Deus escolheu. Ora, Jesus não estava dividindo. Ele estava alertando qual era a vontade de Deus. Jesus só fazia o bem, tanto que na passagem do Evangelho que acabamos de ler, muitos judeus tinham ido à casa de Maria para ver os feitos de Jesus. Mas alguns não estavam felizes e foram correndo contar às autoridades, principalmente ao sumo sacerdote daquele período, que era Caifás. E Caifás fica tremendamente preocupado. Jesus consegue aglutinar a população mais pobre, aqueles que as autoridades judaicas vinham enganando há muito tempo e enganando em nome de Deus. Caifás vaticina: é melhor que um homem só morra, para que uma nação não seja destruída. Na verdade, Caifás não estava preocupado com a nação.
Ele estava preocupado que os romanos viessem e destruíssem o templo. Os romanos eram os mandatários daquela região. Se os romanos destruíssem o templo, eles não teriam mais como ganhar os seus poupudos rendimentos. É por essa razão que Caifás diz: é melhor que um homem só morra. Esse homem é Jesus. Caifás, antes de prender Jesus, já o condena. Jesus já está condenado por antecedência. Os fatos que nós vamos reviver a partir de amanhã, onde iniciamos a Semana Santa, é apenas um rememorar de todo o processo fraudulento a que Jesus é submetido. Um processo falho, um processo mentiroso, porque ninguém encontrava naquele homem mal nenhum. Ele passou a vida fazendo bem, e fazendo bem àqueles que ninguém fazia. Por isso Jesus juntava multidões de pessoas empobrecidas. A classe média e os mais ricos ficavam preocupados com isso. Os religiosos ficavam alarmados. Vamos perder fiéis. Perdendo fiéis, vamos perder rendimentos. Para eles, aqueles que frequentavam o templo significavam lucros em dinheiro, porque eles viviam desses lucros. Eles viviam do comércio religioso. Eles não viviam para a salvação do povo. Eles não viviam para fazer a vontade de Deus. Viviam para fazer e satisfazer a sua própria vontade. Jesus percebe a situação que vai se aperigando em volta dele. Por essa razão, Jesus para de andar no meio dos judeus. Quando o Evangelho fala judeus, são os homens religiosos. E Jesus vai para Efraim, uma terra que aceita a presença de Jesus, que acolhe Jesus. Mas todos esperavam ardentemente que Jesus viesse para a festa da Páscoa, e que viesse antes da festa, porque ali ele seria preso. Eles tramam uma armadilha para Jesus. E de fato, como sabemos, através dos evangelhos, antes da festa da Páscoa dos judeus, não da Páscoa do Senhor, porque a Páscoa do Senhor tem outro sentido. A Páscoa dos judeus era uma festa religiosa que visava lucro, porque todos aqueles que deveriam ir ao templo tinham que contribuir, tinham que pagar os seus pecados, pecados estes que as autoridades religiosas classificavam. Não os pecados que Deus se preocupava. O pecado maior que Deus se preocupava era o tratamento que aquele povo simples sofria através dos homens religiosos. E eles esperavam ardentemente a presença de Jesus. Tanto que no final do Evangelho, esses judeus procuravam Jesus e comentavam entre si: o que vos parece?
Será que ele não vem para a festa? Jesus foi para a festa que seria a sua prisão, que resultaria numa condenação, uma condenação fraudulenta, uma condenação feita a portas fechadas, uma condenação feita com falsos testemunhos. E Jesus, nós vamos ver a partir de amanhã, Jesus é apresentado ao povo já condenado, mas precisava se fazer uma encenação para parecer que o povo estava condenando Jesus. Tem sido assim até hoje. Autoridades usam o nome de Deus para condenar aqueles que fazem o bem. Quem faz o bem numa sociedade egoísta como a nossa, numa sociedade capitalista excludente, incomoda muita gente. E esses são aqueles que devem morrer. Como Caifás disse, é melhor que um homem só morra, porque se ele não morrer, o povo vai se subverter e as nossas regalias vão acabar. Jesus enfrenta todo esse processo em silêncio, porque ele sabia o seu fim estava próximo. Sobre ele não havia culpa nenhuma, não havia nenhum pecado, não havia nenhuma transgressão, havia apenas o bem que ele tinha feito. E esse bem incomodava as autoridades religiosas que não se preocupavam com o povo, estavam preocupados com o poder romano. Se o poder romano vier, destruirá o nosso templo. E para eles o templo representava a nação. Eles não estavam preocupados com a nação, estavam preocupados com o templo, porque o templo era o poder onde eles exerciam a maldade contra o povo de Deus, contra o povo mais pobre, que muitas vezes era enganado, era ludibriado, para que os poderosos continuassem dominando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesta mesa de ofertas, coloquemos todas as nossas aflições, para que sejam transformadas em esperança de uma vida plena. Colocamos a saúde de todos os doentes, pelas famílias dos doentes, por Márcia Regina Poletini, Mário Teles de Carvalho e por todos os falecidos, vítimas da Covid-19. 19. 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
Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que pela fé e pelo batismo nos restaurais para a vida eterna, acolhei as oferendas e preces dos vossos filhos e filhas, para que realizeis os desejos do que em vós esperam e perdoeis os seus pecados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pôde proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós os louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis, meus irmãos e irmãs, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nossos bispos Odilo e Luís, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de um modo particular, aqueles que carinhosamente trazemos em nossos corações, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para esta ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Oremos. Ó Deus de majestade, nós os suplicamos humildemente, assim como nos alimentais com o corpo e o sangue de Cristo, dai-nos participar da natureza divina. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Lembrando as celebrações de amanhã, domingo de Ramos, iniciamos a nossa Semana Santa, missa às 10 horas da manhã, transmitida pelas redes sociais, e também às 5 horas da tarde. Logo após as duas missas, nós teremos um drive-thru para a bênção dos ramos. Aqueles que desejarem, venham para o drive-thru logo após a missa. Nós faremos aqui na rua Serra do Japi, ao lado da igreja. Então todos aqueles que assim desejarem, tragam ramos para que sejam bentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, fiquemos em casa. O Senhor permaneça conosco. Tenhamos todos um bom dia. Graças a Deus.